Há um ano, o mundo acompanha apreensivo a guerra entre Rússia e Ucrânia. Um confronto que já matou até o momento mais de 42 mil pessoas. Este conflito, que é uma disputa por território e principalmente por poder, já destruiu inúmeras famílias e é ainda, sob a ótica de especialistas, um grande risco de uma terceira guerra mundial. Qual seria, na visão espírita, a realidade deste momento tão delicado pelo que passamos? Já houveram outras guerras, e a espiritualidade tem um histórico que pode nos deixar claramente qual seria a situação caso esse confronto continue ou até mesmo se intensifique. Eu sou Maurício Ramos e seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Espírita Orvalho de Luz. Caso ainda não seja inscrito, peço que se inscreva, que curta, que comente nos vídeos e que nos auxilie na divulgação da doutrina espírita. No vídeo de hoje, como eu disse, nós falaremos sobre esse conflito entre Rússia e Ucrânia, uma guerra que já se estende há mais de um ano. Qual seria então a visão da espiritualidade sobre esses fatos que estão ocorrendo? A espiritualidade como um todo não apoia a guerra entre dois povos ou países, pois a violência e o conflito são contrários aos princípios da fraternidade, solidariedade e amor ao próximo que são tão fundamentais na doutrina espírita. Quais seriam, segundo a visão da doutrina, as consequências desses atos? A guerra traz muitas consequências negativas do ponto de vista espiritual, pois ela envolve a morte de muitas pessoas e destruição material e emocional para as que sobrevivem. A dor e o sofrimento causados pela guerra podem deixar cicatrizes profundas na alma humana, além de gerar sentimentos de ódio, vingança e ressentimentos que podem se estender por gerações. O assunto do conflito entre povos há muito já é motivo de preocupação para a espiritualidade. Algumas obras literárias espíritas abordam o tema da guerra e suas consequências, como, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que enfatiza a importância da paz e da não-violência como valores fundamentais para a evolução espiritual da humanidade. Uma outra obra maravilhosa que aborda este tema é Nosso Lar, de Chico Xavier. Na obra Nosso Lar, de Chico Xavier, ela nos mostra como a violência e a guerra geram consequências negativas para os espíritos desencarnados que as promovem ou sofrem com elas. Em resumo, a espiritualidade, de um modo geral, prega a paz, o amor e a fraternidade entre os povos, e que guerras e conflitos por poder ou por território devem ser evitados a qualquer custo. Essas consequências negativas geradas pelas guerras, que prejudicam tanto os envolvidos quanto as futuras gerações, são evidenciadas em várias literaturas espíritas e dizem o quanto devemos preservar a paz e evitar a guerra a qualquer custo. É sempre importante lembrar que é possível a busca de soluções pacíficas para qualquer desentendimento entre povos ou regiões, evitando o conflito para que não ocorra esse desencarne em massa de milhares e milhares de pessoas. Com relação aos desencarnes, o que acontece com soldados que desencarnam durante os conflitos das batalhas? Há relatos sobre o comportamento dos soldados que desencarnam durante as guerras em algumas obras espíritas, como por exemplo em Os Mensageiros, de André Luiz,
que foi psicografado por Chico Xavier, ele descreve a situação de um grupo de espíritos que desencarnaram durante a Primeira Guerra Mundial e foram encaminhados para o umbral. Já no livro Os Mensageiros, André Luiz descreve como os soldados que desencarnaram durante a guerra muitas vezes se encontram no umbral com os mesmos sentimentos que havia durante as batalhas. O que acontece caso esse encontro ocorra na espiritualidade? No umbral, uma zona de sofrimento, os espíritos já sofrem com suas próprias perturbações mentais, refletindo em um ambiente de sofrimento, dor e escuridão. E por isso, muitos ainda acreditam estarem vivos e continuam em guerra, devido ao alto teor de ódio e sofrimento que ainda carregam em suas consciências. Uma outra questão que fica é: todo soldado que desencarna durante uma batalha é levado pelas suas energias negativas para as zonas umbralinas? Não se trata de uma regra. A condição espiritual do soldado no momento da morte e seus pensamentos e sentimentos imediatamente antes do desencarne podem influenciar diretamente seu destino no plano espiritual. Assim, é possível que um soldado que tenha vivido a guerra de forma consciente e que tenha buscado, apesar de tudo, preservar valores como o amor e a fraternidade, possa ter uma experiência diferente daqueles que se entregaram à violência e ao ódio. Como seria então com os soldados que, apesar dos conflitos, conseguiram manter as suas vibrações mais elevadas positivamente? Segundo a doutrina espírita, estes soldados são recebidos pela espiritualidade que os acolhe e encaminha para o plano espiritual. O socorro espiritual aos soldados que desencarnam durante as guerras é semelhante ao socorro prestado a qualquer outro espírito desencarnado e envolve o trabalho de equipes de espíritos benfeitores que se dedicam a amparar, orientar e principalmente consolar esses irmãos. No entanto, é bom lembrar que o comportamento dos soldados na espiritualidade sofrem a influência do que viveram na Terra, não somente durante a guerra. Por isso, é importante que os espíritos que trabalham na assistência aos soldados desencarnados dediquem especial atenção e cuidado a esses irmãos, ajudando-os a compreender as consequências de seus atos e a encontrar o caminho da evolução espiritual. Bom, pessoal, então é isso. Mais uma vez, o meu muito obrigado a você que ficou até o final deste vídeo. Peço que, se gostou do vídeo, compartilhe com as pessoas que gostam, ajude na divulgação da doutrina espírita. A sua opinião é muito importante para nós. Deixe no seu comentário qual a sua visão sobre as guerras. Elas são mesmo necessárias ou é só questão de orgulho e prepotência dos governantes? Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva, que curta, que comente e nos ajude a ter um pouco mais de visibilidade no canal para que este vídeo alcance mais pessoas. E eu desejo, como sempre, a todos vocês muita paz, muita luz, que assim seja.